Olá, gente! Olá, olá, bom dia! Olha eu de novo aqui, começando mais uma live aqui do nosso Saúde Mental em Foco, né? Gente que tá aqui a semana toda falando. Hoje é o último dia, gente, que a gente vai falar dessa semana, né? Do nosso evento aqui, Saúde Mental em Foco. E, claro que aí ao longo do ano a gente vai estar desenvolvendo diversas ações para realizar aí a conscientização, né, e falar sobre a importância da gente olhar aí sobre saúde mental. Então, seja bem-vindo aí, você que vai chegar. Deixa eu convidar a galera aqui para estar junto com a gente fazer esse bate-papo hoje, já agradecendo a todo mundo. Gente, eu fiquei muito feliz com o evento, né? Muitas pessoas que passaram aqui, recebi muitos feedback bacana do evento também, né? Muitas pessoas que assistiram as lives, que mandaram aqui mensagem agradecendo. Então eu quero muito agradecer vocês e dizer que a gente está aí com esse movimento sobre a conscientização da saúde mental, né? Hoje a nossa convidada vai vir aqui, uma convidada mega especial, a Mai, que vai falar aqui sobre o tarot terapêutico e a meditação nos benefícios aí, para falar sobre a saúde mental. Bate-papo que a gente vai estar aqui fazendo essa live aqui. Hoje, dia 10 de setembro, né, a data aí simbólica da conscientização sobre a prevenção do suicídio, e a gente vem falando muito sobre esse tema. Bom dia, bonita. Oi, tudo bem? Você me ouve? Tô te ouvindo, Mai, tá conseguindo me Ah, ouvir bem? maravilha, te ouço sim. Tudo bem? Eu tô bem, tá tudo ótimo, graças a Deus, né? A gente aí fazendo esse evento aí ao longo do praticamente, né? Esse é o 10º dia que a gente está aqui no evento, né, Mai? Com várias lives aí acontecendo e debatendo aqui diversos temas aqui. Eu estava explicando aqui para o pessoal que hoje, dia 10 de setembro, dia da conscientização mundial, né, de prevenção ao suicídio, um tema tão importante porque quando a gente vai buscar as pesquisas, né, da Organização Mundial da Saúde e de tantas outras, a gente percebe que essa questão dos transtornos de saúde mental aumenta cada vez mais, né? A questão de pessoas que decidem tirar sua própria vida também aumentam cada vez mais. E a ideia desse evento é começar o movimento, né? Porque assim, gente, a gente não vai fazer esse evento só agora, né? Então, a ideia é que agora, todo mês, aqui pelo meu Instagram, a gente traga aí o Saúde Mental em Foco, cada mês trazendo uma convidada diferente ali, um convidado para falar sobre a importância desse evento, sobre a importância dessa causa, na verdade, para que a gente se conscientize, principalmente. Se você está com problema, né? Se você tem algum problema de saúde mental, que você ali entenda quais são as suas questões. Se você não está com esse problema, que você esteja preparado para lidar com essas questões, né? Porque não é fácil, é um problema bem complexo, grave na nossa sociedade, e a gente quer cada vez mais, agradecendo aí a Donizete, que está passando aqui, a Marli, se conecta aí com a gente, vamos participar. A Mai vai fazer um bate-papo aqui com a gente. E olha só, gente, no final, ela vai fazer uma meditação guiada aqui para a gente participar e acompanhar e te ajudar aí nesse processo, né, Mai? Já falei demais, seja bem-vinda aí. Muito obrigada pela sua disposição, por estar aqui com a gente. Eu queria que você se apresentasse aí para as pessoas, né, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais. Obrigada, Maia, eu que agradeço. E como você falou, né, quem não está passando por algum tipo de problema assim, que esteja preparado e em condição para ajudar quem esteja também, né? Porque muitas vezes tem pessoas muito próximas de nós, às vezes com depressão ou coisas assim do tipo, que a gente nem imagina, porque a pessoa ela não põe para fora, né? Tive uma situação assim na minha vida, uma pessoa muito especial e que ninguém sabia. Então, essa conscientização é muito importante para todos, né? Para todo mundo, com certeza. E, bom, então eu sou a Mai Moraes, eu sou terapeuta holística, eu sou taróloga, mentora para o autoconhecimento
E venho trabalhando aí também, né, para trazer mais consciência para as pessoas, para o campo emocional, energético e o mental também, né? Inclusive, a gente está trazendo hoje o tema da, do tarô e da meditação, e a meditação é uma ferramenta muito bacana para nos ajudar, né, com essa frequência mental aí, principalmente, porque o nosso campo mental é só frequência, né, Márcia? Se a gente for parar para pensar, o nosso cérebro ali é eletricidade, é energia, os nossos neurônios. Então, toda a mensagem que o nosso cérebro manda para todo o corpo é através de ligações energéticas, né? E quando a gente começa a melhorar essa frequência, a qualidade dessa mensagem que vai saindo daqui, sendo mandada para todo o resto, vai melhorando, né? Tanto que tem muitas frequências no YouTube, a gente consegue encontrar frequências sonoras, né, diversas para vários tipos de situações. Então, por exemplo, eu lembro uma é 432 Hz, que ajuda muito para a cura da mente, do corpo, do espírito. Então tem muita ferramenta, né, disponível hoje em dia. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais variedade, quanto mais acesso a gente pode ter, melhor. E aí eu também venho levantando essa bandeira, né? O autoconhecimento, quando a gente começa a se olhar de verdade, quando a gente começa a se conhecer de verdade em livre-arbítrio, a gente consegue começar a fazer escolhas melhores, né? A gente age de uma forma mais equilibrada, mais positiva. E o tarô e a meditação são ferramentas complementares para nos ajudar, né, com esse autoconhecimento. Então, eu gosto muito. E é muito interessante, né, o Mai, porque assim, as pessoas que eu vou falando, eu acho que todo mundo, de alguma forma, sempre tem algo a agregar muito, né, no evento aqui que a gente tem feito. É claro que assim, né, gente, a ideia é que o propósito no futuro, espero que muito breve, esses eventos que eu faço online, eles aconteçam presencial, né, que a gente consiga ali levar todos esses convidados, né, presencialmente no espaço, a gente faça ali uma imersão sobre a questão, sobre essas questões tão importantes que todas as pessoas que passaram aqui trouxeram para a gente, muito contribuíram de alguma forma, né? Mas quando a gente fala especificamente do tarô, eu percebo assim que, principalmente o tarô terapêutico, né, Mai? Porque eu vou falar da minha experiência, né? Eu particularmente não conhecia. Eu fui uma vez num evento em São Roque, e aí eu conheci lá tive uma breve assim, né, uma prévia bem resumida do que era o tarot terapêutico, e aí depois eu fui conhecer mais detalhado quando a gente se conectou, né, quando a gente se conheceu aí, acabou se encontrando aí num evento e acabou que ali eu comecei a seguir você e fui entendendo mais o seu trabalho, né? Conta pra gente o que é o tarot terapêutico, né? Como que é essa ferramenta, né? Qual que é o poder dela aí para a gente falar, para a gente fazer? Conta para a gente aí. Bom, então, é como eu sempre costumo dizer, eu respeito muito todas as formas, né? Todas as conexões, diversas pessoas se conectam de diferentes formas com essa ferramenta em específico. Mas quando a gente joga ali para geralmente quando a gente pergunta para as pessoas assim, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você escuta tarô, né? A palavra tarô. Ah, prever o futuro, né? E é normal, porque aí até mesmo ali Hollywood, toda a mídia, e tem toda aqui uma questão ali em torno disso. E, né, de novo, como eu comecei minha fala, respeito muito quem se conecta com o tarô, com o intuito, né, de entender ali o que vem futuramente, o que acontece. Mas a forma que eu me conectei com as cartas, né, até mesmo a maneira que eu aprendi, e aí quando eu comecei a aplicar na minha vida, porque muito da minha profissão hoje é de fato o que eu vivi e o que eu apliquei comigo mesma, né? Eu enxerguei que o tarô é muito mais do que só entender o que pode acontecer amanhã. Por quê? Eu considero o livre-arbítrio sagrado, né? Então, indiferente do que o tarô possa te dizer, Márcia, então amanhã, sei lá, você vai encontrar uma pessoa e você vai se apaixonar loucamente. Se hoje, no fim
do dia, né, você escolhe em livre-arbítrio não sair de casa amanhã, seja qual for o motivo, você não vai encontrar essa pessoa. A sua escolha, o nosso livre-arbítrio, no fim das contas, é sempre o mais importante e é sempre o que de fato importa, porque, né, livre-arbítrio, como eu comentei, é sagrado. Então, eu trago o tarot terapêutico para uma visão mais pessoal, uma visão mais interna. Então, às vezes, a própria leitura vai trazer o gancho de algo do passado ou de algo do futuro. Mas o presente é a única linha do tempo que, de verdade, a gente pode agir, né, em livre-arbítrio para mudar ali, seja o que for. Então, quando eu trago essa vertente do tarot terapêutico, ele vai apontar sempre as questões que estão no seu livre-arbítrio, no seu poder de ação, no seu poder de decisão, na sua melhoria, na sua evolução, através das suas escolhas, baseado hoje, no aqui e no agora, que você pode começar, então, a mudar de dentro para fora. Eu acho que essa é a grande virada. O tarot terapêutico, a forma que eu trabalho, ele traz a mudança de dentro para fora. E aí é muito maior, né? Muito mais profundo, porque quando a gente muda do lado de dentro, quando a gente muda em nós, tudo ao redor vai mudar junto. Então, eu acredito que essa seja a maior diferença, né? E aí eu vou até pegar um gancho, então, que seja do tarot terapêutico, eu vou trazer já, então eu vou emendar a meditação guiada, né? Meditação guiada é um grande tabu, né? Meditação, no geral, é um grande tabu, porque a gente se pega ali. Eu não sei meditar, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo. E a gente se coloca ali. Então, o que é meditar? Eu me colocar ali na posição de Buda, com a perninha cruzada, né? E não é. A gente não vai conseguir parar de pensar, a gente não vai, não, né? Então, meditar sozinho, então assim, só colocar uma música numa frequência e se colocar num posicionamento de silenciar a mente, eu considero, e aí falando da minha experiência da vida inteira, muito mais difícil. Então eu sempre recorri ali para meditação guiada, que eu acredito que seja um pouco mais fácil. Você vai ser guiado, então vai existir ali técnicas de visualização, né, técnicas de respiração. Então, a meditação guiada, na minha opinião, ela facilita, né? Ela facilita você ser guiado numa condição onde você vai conseguir trazer um pouco mais. E às vezes é só uma questão de se colocar num lugar mais tranquilo, mais pacífico. Às vezes não é transcender, não é visualizar e, né? A gente tem mesmo uma ideia um pouco utópica, né, da meditação. E aí é claro que quando a gente começa a colocar tudo isso em prática, criando aí uma fluência, né, consistência, aí a gente começa a colher resultados muito maiores. Então, tem mais ou menos uns 2 anos que eu me propus a meditar, nem que seja 5 minutos todos os dias. Confesso que no meio do caminho aí teve alguns momentos específicos que dificultaram, mas num geral eu tenho conseguido, né, cumprir com o meu propósito em relação a isso e já consegui assim ter muitos insights, muita clareza de muitas coisas que ficavam num lugar de muita confusão. A gente começa a encontrar respostas para facilitar a própria vida, para facilitar a resolução de problemas, enfim. Então ajuda. E tem uma questão, né, Maia, assim, que ao escolher meditar, no mínimo você vai acalmar. Exato. Acalmar seus pensamentos, baixar sua adrenalina, diminuir a sua ansiedade, né? Porque eu acho que mais do que quando a gente tem essa visão, né? Oh, nossa, quem medita tem, né? Vai para um plano astral, né? E faz uma coisa muito. Quando a gente coloca isso como. Eu, pelo menos, para mim, funcionou muito, né? Eu comecei aí na pandemia quando eu fui fazer a minha MBA, a gente estudou, a gente teve um módulo só sobre meditação, né? E a gente fez uma imersão profunda, não só de teoria, mas também de prática, né? Mas eu era essa
pessoa que eu tinha muitas essas coisas de que, eu não consigo meditar, porque, isso não vai, isso não funciona. E lá no processo da minha MBA, a gente começou a vivenciar as práticas e ali eu comecei a perceber algumas coisas muito interessantes, principalmente sobre os insights que a gente tem, né? A clareza que traz para algumas coisas. Terminei a MBA e tudo, óbvio que eu não coloquei isso na minha prática, na minha rotina, porque eu vivia uma rotina, uma adrenalina muito louca e eu achava que isso não acontecia. Quando foi na pandemia, eu conheci o Tadashi, né? Que ele começou na pandemia a fazer meditação guiada diariamente. Ele faz até hoje, né? Às 6 horas da manhã. Então eu comecei a praticar ali todo dia com ele, 15 minutos de meditação guiada, né, basicamente. E assim, gente, foi muito sensacional, né? Pelo menos para mim me ajudou muito pelo processo que eu estava passando. E hoje é uma prática que eu costumo, né, usar bastante, principalmente quando eu estou muito agitada, muito acelerada. Aí eu paro e falo, não, pera, vamos fazer uma meditação guiada aqui, né? Às vezes o que a Mai falou, 5 minutos por dia, né, já faz a diferença, né? Então é interessante a gente ter esse olhar aí para a gente. Eu acho que o conhecimento, né, ele tira a gente da ignorância, né? Então, o conhecimento não é só você saber a informação, é você vivenciá-la também, né? Porque É. todo conhecimento que não vai para a prática, ele não é funcional, né? Então, acho que isso tem muita relação de como a gente se abre para receber essas coisas novas, né, mãe? E se permitir também, né, Má? Porque às vezes eu confesso, tem dia que eu gosto, geralmente eu pratico a meditação logo que eu acordo, a parte da manhã é o que eu mais gosto, assim, então ainda na cama, a primeira coisa que eu faço quando eu pego o celular, eu vou pro YouTube, aí eu entendo ali o que eu preciso aquele dia, mas às vezes eu ainda tô meio sonolenta, então às vezes eu acabo cochilando de novo e tá tudo bem. Às vezes o pensamento está em outro lugar. Quando você percebe que o pensamento está longe, amorosamente, sem se cobrar, sem ficar bravo com você mesmo, volta a sua atenção para o que está sendo dito ali na meditação. E é igual a academia, cara. A gente leva em consideração que o cérebro é um músculo, então quando a gente começa a academia é muito mais difícil. A gente não sabe direito que aparelho usar, como usar, fica tudo dolorido. E por isso a importância também da continuidade, né? Porque aos pouquinhos, com o tempo, a gente vai ficando, enfim, cria mais prática, então a gente vai ficando melhor naquilo, vai ficando mais automático. Então é o se permitir, sem se cobrar e sim, sem criar essa ilusão utópica de que eu vou me tornar Buda, né? Não é uma receita para frustração. E aí sim, você vai dizer, a meditação não é para mim. Não existe isso, gente. Essa frase da meditação não é para mim é autossabotagem. É isso, né? Para você refletir. Maia, a gente está falando aqui sobre saúde mental, né? Tema aí bastante importante, como eu já comecei aqui, já fiz uma introdução da nossa live, né? Eu queria saber qual é a relação do tarô e da meditação, né? Em relação à saúde mental e como que essas técnicas podem nos ajudar, né? Nesse processo de saúde mental. Então, como eu comentei um pouquinho antes, né? A meditação nessa frequência cerebral mesmo. E aí a gente pode até entrar numa questão mais da medicina mesmo ali, quando entra né, o cérebro, energia e eletricidade, então essa frequência sonora, ela vai mudando, vai codificando, vai ali criando um padrão mais equilibrado, mais saudável. Não é à toa quando a gente existem vários testes, né, aí que já foram feitos quando a gente consome muita coisa pesada, né, música com letras ofensivas, filmes muito, né, assim, eu amava filme de terror na adolescência. Hoje em dia eu já falo, acho melhor não, acho que a minha mente vai me agradecer. Então, quando a frequência ela é muito negativa, muito pesada, isso vai refletir. E aí a mesma coisa quando a gente traz uma frequência mais equilibrada, né? Eu até comentei, eu acho que é a 432 Hz, ajuda ali com a cura da mente, do corpo, do espírito, tem várias lá no YouTube. E aí, o tarô, então vamos lá, né? No baralho de tarô, assim como num baralho comum ali, né? Tem os knights, os 4 knights. Então,
O Copas vai falar do nosso campo emocional. Ouros vai falar do nosso campo físico, né, a matéria. Aí tem espadas, que é o que eu vou trazer, né, que vai falar do campo mental. E o Paus fala de energia, então pode falar muito espiritual, né, coisas assim. Então, espadas, o naipe de espadas no tarô, ele aponta para o campo mental. E aí, claro que vai poder mudar ali dentro do contexto do tema que a pessoa quer abordar, mas, no geral, vai apontar sempre para o campo mental. Então, eu vou mostrar rapidinho aqui, e passando, porque o tarô ele também vai contando uma historinha, né? A hierarquia das cartas no tarô importa, e aí depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Mas então todo as, indiferente de qual naipe ele seja, ele vai falar de uma sementinha, de um início. Então é o primeiro passo, né? E a crescente dos números, então, vai trazer ali uma ideia evolutiva mesmo. Então, ó, vamos tentar mostrar. Eu sou péssima nisso, tá? Mas eu vou tentar mostrar. E o meu tarô, esse aqui é o tarô de Rider-Waite, ele é holográfico, então aí dificulta ainda mais. Mas então esse aqui é um as de espadas, né? Então tem a mão ali, e essa mão representa a mão do universo segurando essa espada. Então um as de espada, ele vai falar nessa semente, levando para o mental, ele vai falar de uma nova ideia, né? Um insight, um pensamento que nasce ali, que a gente não tinha antes. Mas pode falar também daquela pulga atrás da orelha, sabe? Assim, quando a gente fica um pouco, não sei. Então, no geral, o As de Espadas vai pedir, assim, uma decisão, né, de cortar com a espada da verdade, o que precisa ser cortado, baseado na minha verdade, né? A espada aqui também, ela representa a verdade. Eu até separei a carta da Justiça, que traz o símbolo da balança aqui, como, né, originalmente a justiça tem os advogados e as questões aí, né, traz esse símbolo da balança como justiça, mas na outra mão ele traz a espada, ele coloca essa espada ali, né, firme ali, porque é a espada da verdade, e aí a verdade nada vence, né, a verdade. Então o asa ele vai apontar para esse ponto inicial, para essa sementinha ali que é plantada na nossa mente, e aí ela pode ser algo de uma frequência alta, que a gente considere positivo, e também pode ser algo de uma frequência baixa, né? Tudo tem dois lados sempre. Quando a gente entende essa sementinha aí que foi plantada, a gente entra num 2 de espadas. E aí vai falar de escolhas, né? No sentido assim, então, tá vendo que ali ela tá com os olhos vendados, ela traz essas duas espadas aí cruzadas no peito, né? Fala de uma encruzilhada, traz dúvida, né? Fala de uma confusão mental, de um bloqueio, essa pulga atrás da orelha, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu decido, eu não sei o que eu escolho. Tipo assim, entre a cruz e a espada, sabe? Essa carta aqui mostra bastante isso. Só que tudo isso vem de uma ideia ilusória, porque aqui ela se vê sem opção. Mas se ela tira essa venda dos olhos, lá atrás tem um mar de possibilidades. Dá para ver que tem água ali? Tá Sim, numa ilha. aparece no fundo lá. Isso. Então, se ela levanta dali e ela tira essa venda dos olhos, ela vai ver muito, muito mais possibilidades, né, do que ela está enxergando quando a gente fica preso nesse mental. E aí, quando E a gente traz sempre, vê... né, Maia, assim, essa ideia de dois caminhos, né? Porque acho que as escolhas, elas são muito, é muito interessante isso que você está trazendo, porque assim, acho que ela mostra muito essa ideia de que tudo na vida, né, fazer uma escolha, a gente vai estar sempre de olhos vendados, né? Por Sim, quê? Porque quando a gente decide, eu vou para esse lado, eu não sei o que vai ter. Eu posso até ter uma ideia, mas de fato a gente nunca sabe para que lado aquilo vai, para onde é que aquilo vai levar a gente. Ah, não, vou para esse outro lado. É a mesma coisa, né? E acho que é muito, né, essa ideia de quando tira as vendas, que vê essa ilha no fundo aí, essa coisa do mar, é muito essa coisa que assim, o lado que você escolher vai com esse olhar visionário, de que há infinitas possibilidades, né? Acho que traz uma reflexão muito grande para a gente aí, né? exatamente. E o que ajuda a tirar a venda dos olhos, por exemplo? A meditação pode ser uma forma da gente tirar aquela nuvem, né? Fica um emaranhado de pensamento, um liquidificador mental, e aí você não sabe, fica toda aquela coisa intensa.
Então, por quê? Então aí continua, né? Quando a gente não se coloca nisso que a gente acabou de falar aqui, quando a gente não se coloca nessa perspectiva de, tá, ok, calma, deixa eu parar, deixa eu silenciar, deixa eu pensar, aí a gente cai num 3 de espadas. Que aí, né, a imagem até fala por si só, assim, essas 3 espadas travadas aí no coração, que vai falar de desilusão, de tristeza, de sofrimento, de dor, porque eu não tô olhando, né, para mim, eu não tô colocando a minha, e aí que nesse caso que é o mental, eu não tô colocando minha saúde mental como prioridade. Então eu vou cair em frustração, né? Só que aí o que essa carta traz? E tudo tem dois lados, por isso que até você traz nessa questão das escolhas. Quando a gente decide falar um sim para alguma coisa, automaticamente a gente está falando não para outra, e vice-versa. Eu cheguei até a postar aqui hoje, um pouquinho antes da live, nos meus stories, uma frase, algo assim, que eu achei muito legal. Quando uma escolha acontece, algo nasce e algo morre. É mais ou menos isso, né? Então, e quando a gente não faz as pazes com isso, às vezes a gente faz uma escolha com muita dúvida, com muita incerteza, insegurança, a gente cai também em sofrimento. E se? Aí entra um achômetro. Só que essa carta, ela também ensina que, assim, é melhor a gente sofrer com a verdade do que a gente alimentar uma felicidade baseada em ilusão, em mentira. E Nossa, quando profundo isso, hein? muito, muito. Assim, o tarô, ele traz, e aí, assim, a vertente do tarô terapêutico, que é o que eu gosto, ele traz reflexões que, às vezes, quando eu tiro para mim mesma, às vezes eu até falo, não quero mais, eu largo, assim, eu falo, não. Porque, às vezes, são Você coisas saiu que a errado, gente não quer não quer. ouvir. A gente não quer. Aí você tenta tirar de novo, sai a mesma carta, sabe? A gente não quer ouvir. Muitas vezes, olhar para as nossas sombras é difícil, né, Má? Por isso que um processo de autoconhecimento não é só flores. Não adianta a gente querer olhar só para a luz. Aí fica um autoconhecimento falho, né? Todos somos Sim. compostos de luz e sombra. Então assim, quando a gente se dá conta dessa verdade, quando a gente se coloca nessa condição de aceitar, então tá bom, então agora o que eu faço com isso? Estou aqui numa confusão mental, num emaranhado mental, sei que preciso fazer uma escolha, sei que preciso decidir. Eu me coloco, aí entra o 4 de espadas, eu me coloco numa posição de descanso, né? Descanso mental. Se permitir descansar, se permitir silenciar. Entra novamente a possibilidade da meditação. Ponderar, pensar, é um momento passivo, né? Não é a hora de eu agir, porque às vezes a gente age no impulso, quando a gente está, né, nesse liquidificador aqui, a gente age, a gente se arrepende, a gente fala alguma coisa e aí não tem como voltar depois. Então, se permitir essa pausa, né? Então, essa figura, ele fica ali deitadinho, com as mãozinhas assim, né? Que aí remete à mãozinha da meditação. E aqui ele pode estar somente dormindo mesmo, e aí a gente pode estar falando de um descanso mental, né? Do sono, quando a gente não dorme o suficiente também, a gente, enfim, se prejudica muito. Mas ali ele pode estar em vigília, ele pode estar numa oração, ele pode estar numa meditação. Então, a proposta dessa carta é o silenciar, trazer um pouquinho mais, né, de calma, de paz para cá. E aí a gente entra o quê? Num 5 de espadas. Escolha as suas batalhas. Uau. Essa carta, ela vai falar desse conflito mental, né? Ela vai trazer, talvez, uma revolta, uma perda. Essa carta mostra ali o fim de um combate, né? Então, mostra esse soldado, ele ganhou a batalha, os dois ali que perderam. Mas ele olha ali para trás, né? Não sei se, acho que não dá para ver direito, mas ele olha para trás com uma cara assim de, ele tem um semblante, né? De eu venci os combates externos, mas e agora o meu combate interno, né? Tipo assim, a minha batalha interna. Será que eu venci Essa é a mais difícil, né, Maia? Essa é a mais complicada, né? sempre, né, Mar? E aí essa carta ela vai falar, quando ela traz essa escolha, essas batalhas, é tipo aquela história, você prefere ter razão ou ser feliz? E Uau. isso aqui, muitas vezes, com a gente mesmo. Porque às vezes a gente fica numa briga interna e aí entra autossabotagem. Quando a gente fica muito preso no mental, baseado no passado, às vezes em pessoas do passado, situações do passado,
a gente cai nas possibilidades de uma depressão, né? Preso no passado. E quando esse mental fica muito preso no futuro, é ansiedade. Então, escolha suas batalhas. É tipo, aceitar o agora, soltar a mão do controle. Mas eu já tô dando spoiler das próximas cartas, calma aí. Então, dos 5 de espadas, a gente passa para os 6 de espadas, que é essa travessia. Mostra ali, né, 3 figuras. Então, uma figura de um homem, de uma mulher e uma criança dentro de um barquinho, fazendo essa travessia, né? Fala dessa mudança, siga em frente, continua, mantenha a vida em movimento, saiba a hora de se retirar da sua própria armadilha interna. Né? Então, quando eu entendo tudo que já não está me fazendo bem, eu preciso desse descanso, eu não consigo alcançar, não vou conseguir ter clareza quando a mente está atribulada. Então, faça essa travessia, se escolha retirar desse, né, dessa prisão mental que a gente se coloca. Só que aí, o 7 de espadas, ele vai, um tapa com luva de pelica. O 7 de espadas traz, né, essa figura aí trazendo 5 espadas na mão, ele está deixando 2 para trás, só que essa carta fala, a gente chama de energia truqueira, né? É uma carta que fala de desonestidade. É quando a mente tenta, a própria mente tenta trapacear. Então, qual é a história dessa carta? Esse soldado aqui, ele tinha que lutar uma batalha no dia seguinte. E aí ele tá ali no acampamento, né, do batalhão dele, só que ele fala, cara, eu não quero lutar essa batalha, eu corro o risco de morrer, de me ferir, não quero ir pro campo de batalha. E aí ele tem uma ideia, que para ele é brilhante, que é o quê? Ele entra no batalhão adversário ali na calada da noite e ele rouba as espadas do adversário. Amanhece o dia, os adversários vão se preparar para a batalha e não tem equipamento, não tem, né, espada, não tem luta. Então eles não vão. E aí o batalhão desse cara que vence, tipo WO, né? Só que aí que tá. No fundo, ele consegue o que ele quer, mas não da maneira, tipo, mais apropriada. E às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. A gente tenta se enganar, a gente tenta... tem como que é? Eu acho que é uma música da Legião Urbana, né? Mentir pra si mesmo sempre é a pior mentira. Então, é essa energia truqueira que nos coloca ali numa condição de se enganar. Ah, não, tá tudo bem. Ah, não, é isso. Só que lá no fundo mesmo, a gente tá em pedaços. Até porque, né, Mai, essa condição, desculpa te interromper aí, eu fico pensando, né, que essa condição que a gente cria, né, porque a gente cria ela, né, ela faz, né, a nossa mente começa a nos enganar, não, tá certo mesmo, é isso, só que internamente, se a gente for fazer um mergulho, a nossa consciência, gente, ela é muito sábia, ela mostra pra gente, né, que a gente não tá bem, né, e a gente vai se iludindo, né, a gente vai construindo ali, até como um sistema de defesa do nosso próprio sistema cerebral, né, pra gente ali lidar com as situações. É muito interessante isso. E aqui, né, Marco, qual que é o ponto? Ele tinha uma tarefa difícil para cumprir. Só que ele enxergava que era muito difícil, ele não queria. Então ele se convenceu de... Então agora eu vou trazer a meditação de novo como exemplo. Eu enxergo a meditação uma tarefa muito difícil para mim. Então, para não ter que cumprir com algo que eu acho que é muito difícil, o que eu vou fazer? Eu vou criar justificativas para que eu não precise ir lá fazer. Então, não é para mim. Eu não consigo parar de pensar. Eu não tenho tempo. E coisa aquilo outro. Então, é autossabotagem, né? E aí, olha só, o que alimentar a autossabotagem nos causa, né? Vem um 8 de espadas. Essa figura aqui com os braços atados, com os olhos vendados. E aí, isso aqui mostra autorrestrição. Porque parece que ela está presa ali, ela se sente presa. Só que por mais que os braços estejam atados, as pernas não estão. Ela poderia sair dali andando meio que, né, eu não sei como falar, tateando com as mãos, né, mas meio que com o pé ali, indo para dar um movimento, para tentar pedir ajuda. Ela tem a boca livre ali também para gritar e pedir por socorro. Então é uma autorrestrição, de novo, é a ilusão de estar preso. É a ilusão de estar incapacitado de realizar alguma coisa, né, de mãos atadas, sem opções. E aí, quando a gente... E aí, de novo, qual
qual que é a moral da história com essa crescente do tarô, que os números vão subindo nessa evolutiva? A gente tem várias oportunidades, todos os dias, de olhar para essas questões, de mudar essas questões, de ressignificar. Várias oportunidades, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. E aí o tarô traz até o 10, né? E aí depois a gente passa para as figuras de corte que eu vou mostrar. Mas se a gente já está lá no 8, né? Já teve possibilidades antes, já teve chances de ressignificar. E aí lá no 8 eu ainda estou ali naquele posicionamento, né? Dessa autorrestrição. É como se eu voltasse para o 2 lá, lembra? Não tem opção, não tenho para onde ir, dúvida e confusão. Vou a letra escreveu. Às vezes nos sentimos paralisados, mas não pensamos o que podemos fazer por nós mesmos, exatamente. E aí tem muito disso também, né? Eu costumo dizer que as nossas emoções são o termômetro do nosso corpo. O que o mental está maquinando, o cérebro, ele vai mandar os estímulos e a informação para o resto do corpo. Quando chega no campo emocional, as nossas emoções vão começar a dar mais dicas ainda. O nosso corpo é um conjunto, por isso que eu amo a terapia holística, né? Holístico vem do grego holos, que significa o todo. Então, a nossa máquina ela é composta por várias pecinhas. E aí também, óbvio, a gente está aqui com o Setembro Amarelo, falando do mental, mas a gente tem várias outras dicas através do nosso próprio corpo que nos mostra o que a gente não está fazendo por nós mesmos, né? Então, e aí vai somatizando, até que vai chegar no campo físico, que aí entra um 9 de espadas, ó. Ansiedade, insônia, ataque de pânico, aí vem a possível depressão, pensamentos indesejados, as preocupações excessivas, estresse, né? Então são as camadas, e aí chega no físico, vira sintoma, vira doença, né? E aí a gente a Nani Voleta colocou aqui, né? Duas queridas que colocam o que tem com tanta clareza e respeito. Muito obrigada pelo conteúdo. Obrigada, Nani, estar aqui com a gente, né? Obrigada, Nani. Beijo. Quando a gente chega no 10, olha só, né? Olha essa imagem aqui do 10. Forte. Uau! Né? Tem essa figura ali no chão com as 10 espadas cravadas ali. Ou seja, né? Fim da linha, no sentido finais, limites. E aí é quando eu preciso entender que se eu não respeitar os meus próprios limites, ninguém vai. Né? Ninguém vai. Então, a gente chama essa carta aqui aceitação radical. Tudo que eu já tentei até agora, eu já vi que não funcionou. Então, eu posso parar de dar murro em ponta de faca. Então, eu solto a resistência, eu solto as crenças limitantes, eu solto a necessidade de controlar, né? Aquele 7 de espadas que tentou agir da maneira que ele... Né? Tentar controlar a situação, aquele... tipo o nosso jeitinho brasileiro, né? Não, eu dou um jeitinho ali, dá para encaixar, eu dou um jeitinho, eu consigo meio que burlar ali. Só que a gente tá, né, se enganando. Então, esse 10 de espadas, ele fala fim da linha, né? Essa aceitação radical, de entenda que tudo que você já tentou até aqui não tá dando certo, precisa mudar. Então, de repente, ali já passou da hora da gente buscar uma ajuda de um profissional, um psicólogo, uma terapia, um médico, né? Dependendo se já foi para um sintoma físico, buscar terapia complementar, e aí vem o tarô como uma das ferramentas, a meditação como ferramenta, PNL, constelação familiar, várias outras, aromaterapia, né? A terapia holística tem muitas ferramentas disponíveis. Então, já é a bandeirinha vermelha, né? Que o nosso mental está sinalizando do tipo, não dá, né? Vamos mudar. E aí, depois do 10, a gente entra nas figuras de corte, que aí é o pajem, o cavaleiro, uma dama, e a rainha e o rei. Se eu aprendo as lições que essas 10 cartas, né, que esses passos anteriores me ensinaram, se eu consigo ali ir somando ações para minha vida, mudando aos pouquinhos, um passo de cada vez, eu já consigo entrar numa outra frequência, numa outra percepção, eu amplio, né, as minhas perspectivas. Aí eu trago, né, para as figuras de corte, que eu vou mostrar rapidinho uma por uma energia mais elevada. Né?
desse pajem, desse cavaleiro, dessa rainha, desse rei. Se eu não consigo trazer esses ensinamentos para mim e eu continuo presa naquela roda ali, né, girando no mesmo lugar, do 10 eu volto para o 1. E aí a numerologia traz isso também, né? Do 1 ao 9. Quando chega o 10, eu vou somar 1 mais 0, resulta 1. Então é o início de um novo ciclo. Então, o que o pajem vai trazer? O pajem é essa energia iniciante que um asa ali deu essa oportunidade para nós. Então, o pajem vai trazer, todo pajem, uma energia jovial, né? Vai trazer uma energia disposta a aprender através de um novo ciclo, de uma nova consciência. Então, o pajem, ele vai trazer, o de espadas, vai trazer essa inteligência, essa sagacidade, né? Vai falar de um intelecto mais apurado, né? Então, eu já saí daquela condição de auto-restrição, eu não consigo, não é para mim, então, não, tá, então vamos aprender. Não é que não é para mim, eu nunca tentei de fato, eu nunca apliquei meu tempo, minha energia para aquilo. Então, o pajem traz essa nova roupagem, que nos leva para um cavaleiro, que daí traz todo esse movimento, né? Esse de espadas, ele vai, tipo assim, é a coragem de encarar de frente, né? Nada pode me parar. Então, eu já assumi para mim que eu sou capaz, eu já trago esse poder pessoal, né, essa força para agir diferente. Aí eu já falo, eu penso para falar, eu penso para agir, né? Eu já trago essa sagacidade. A gente fala muito de inteligência emocional, então aqui é uma inteligência mental mesmo, e não de QI. Né? Essa inteligência de saber lidar com os próprios pensamentos, com as próprias ideias. E aí, esse cavaleiro também, ele vai ter ali algumas mensagens, como eu comentei, né? Tudo tem dois lados. Ele vai falar assim também, tá, mas cuidado para não colocar a carroça na frente dos bois. Cavalo aqui, né? A carta traz um movimento ali que pode ser desmedido. Você olha para uma imagem estática e você consegue ver o movimento que ela tem. Então, né, também assim, um degrau de cada vez. É o bom Né? senso, né, Mai? Porque muitas vezes quando a gente passa por todos esses processos, né, a gente melhora, a gente quer atropelar outros processos, né? Então, o bom senso no sentido de ter a inteligência, você já tem ali a maturidade emocional, né? Você já está com essa maturação emocional, né, para enfrentar isso, mas não atropelar os processos, né? O passo a passo, né? Respeitar os nossos próprios limites, né, Má? Como os ensinamentos das cartas anteriores ali já tinha mostrado. Isso aqui também é respeitar nossos próprios limites. Às vezes a gente quer ir rápido demais, a gente mete os pés pelas mãos, aí às vezes a gente acaba se boicotando por tentar abraçar o mundo de uma vez só. Então, esse tipo, né, de inteligência mental. E aí, então assim, né, a gente começa ali no pajem, que tem todo esse gás, não, então vamos lá, vamos aprender, vamos começar aqui dentro de uma nova dinâmica. O cavaleiro traz esse movimento, que esse pajem, ele vai chegar no trono, ele se torna um rei ali na frente, né, conforme este aprendizado, né, o conhecimento que veio anteriormente colocado em prática se torna sabedoria. E aí a sabedoria está sentado ali num trono, vou chegar lá, mas então assim, aí vem a rainha primeiro, né, ela traz a rainha da mente, podemos dizer assim. Então, ela enxerga além, ela está sentada ali muito alto, né? Aqui tem as nuvens e estão abaixo dela. Então, ela enxerga por uma perspectiva maior, né? Ela fala desse instinto afiado e ela segue esse instinto, ela acredita nisso. Ela sabe a hora de ouvir, ela sabe a hora de falar, mas ela também entende a importância desse equilíbrio, de trazer o emocional. Eu não sei se vai dar para ver, até eu vou ter que comprar um baralho que não seja holográfico para fazer mais isso aqui mais vezes para facilitar. Mas assim, ó, aqui no cantinho tem, né, esse negocinho aqui vermelho que ainda é parte do trono dela, mas atrás tem água. Tem água. E lembra que eu falei, o naipe de copas é o campo emocional, porque é do elemento água, né? O naipe de espadas é o elemento ar, que fala do mental. Então, ela traz, por mais que esteja distante, porque a gente olha dessa forma, a gente enxerga um distanciamento muito grande entre mental e emocional, né? Então, por mais que esteja distante esse emocional, ela sabe da importância. Ela sabe que o mental não vai funcionar sem o emocional e o emocional não vai funcionar sem o mental.
Então, ela traz essa maturidade, né? Essa maturidade de entender que, tão importante quanto ouvir os meus pensamentos, seguir este intelecto, este instinto que vai me guiar, é também ouvir essa emoção, olhar para elas e entender o que elas estão falando. E aí, quando eu vou trazendo essa maturidade, bum, eu alcanço o trono mais alto com este rei, que aí vai falar, né, dessa perspectiva ampliada, mas que aí traz clareza, traz novamente o senso de justiça, porque daí lembra, olha como ele segura essa espada, e aí lembra aquela espada ali, né, na carta da justiça. Então são imagens parecidas, né? Então essa é a questão da justiça, da verdade, da objetividade e da idealização, aquilo que eu idealizo, eu consigo alcançar, eu consigo cumprir, porque eu tenho toda essa maturidade. E fala de ambição também. Quando a gente traz a ambição para um lugar equilibrado, é justamente realizar aquilo que eu desejo, né? Em desequilíbrio, óbvio, aí a gente vai começar a falar de outras coisas, né, que não vem ao caso aqui, mas em equilíbrio, a ambição é algo bom, é algo positivo, que é a gente prosperar e ir atrás e querer realizar aquilo que a gente deseja, né? Então, enfim, de uma forma muito rapidinha aqui, eu acho que deu para ter uma noção, né, de como o tarot pode ajudar aí nesse campo mental, de uma forma a trazer mais clareza, a trazer mais equilíbrio, mais calma, ajudar com esse desemaranhado aí, né, desemaranhar de pensamentos, dentro da própria hierarquia das cartas, né? E aí, claro que quando a gente traz o baralho inteiro, a gente traz várias combinações, infinitas composições para a mensagem ser construída, né? Então, é uma ferramenta que eu gosto muito e que funciona muito, Mar. Sensacional. Tivemos uma aula aqui, né, com a Maia aqui. De uma parte, né? De um pedacinho de algo que é tão grandioso, né, gente? Porque a gente ainda tem os outros naipes ali, como ela falou, né? No começo aqui da introdução, e que faz a gente realmente refletir, né? Eu acho fantástico, eu fico encantada, né, gente? Eu já fiz ali não sei se fala consulta, ou um atendimento com a Mai, né? Em relação ao tarô, e é sensacional, é muito profundo, né? Para a gente entender e aprender ali, e acho que muita coisa fez sentido demais para mim, né? Para que eu pudesse me realinhar ali, para que eu pudesse até entender ali o caminho que eu estava seguindo, né? A questão, então acho que foi maravilhoso, né? E super recomendo você aí também, né? A falar com a Mai para estar fazendo um bate-papo aí para ela, para fazer um tarot terapêutico que vai te ajudar muito, né? Mai, para quem nunca Obrigada, fez Mar. nada, né? Para quem nunca fez meditação, não conhece tarot, qual é o que você mais indica, assim, né, para uma pessoa iniciar? Então, como eu comentei antes, tem muitas possibilidades, muitas opções lá no YouTube, né? Então, eu acho que uma dica é encontre um profissional, tanto para o tarô quanto para a meditação. Na meditação, é importante você encontrar um profissional que vai ter ali o estilo, às vezes até o tom da voz, a velocidade que a pessoa vai guiar aquela meditação, os temas que ela traz. É importante você se reconhecer, se identificar ali com o profissional, para que a meditação possa chegar de uma forma fluida, leve, para que você não se sinta ali meio que fazendo um esforço, sabe, para ouvir, um esforço para se concentrar. Tem que ser natural, né? E aí a forma que o profissional conduz a meditação é o que vai te trazer essa leveza e essa naturalidade. E para o tarô a mesma coisa, um profissional que você possa se conectar e confiar no trabalho. Então, às vezes, né, dar uma olhadinha nas redes sociais, nos feedbacks que as pessoas dão ali para aquela pessoa, o tipo de leitura. Então, é importante você entender, e tá tudo bem, se você quer encontrar ali só uma previsão de algo que vai vir no seu futuro, vão ter profissionais para isso. Se você quer trazer a vertente terapêutica, vão ter profissionais para isso. Existem várias formas, tem profissionais que leem o tarô cigano, né? Tem outras vertentes do tarô, então buscar aquilo que mais conecta com você. Assim como um terapeuta, como um psicólogo, né? Precisa existir aquela conexão, porque senão
você não vai se sentir à vontade, você não vai sentir que vai fluir, e aí é perigoso você acabar meio que se frustrando, ou assumindo que não é para você, ou culpando o profissional, ou culpando ainda até a técnica, a ferramenta em si, né? Ah, não acredito em terapia, tentei uma vez, não deu certo. Não, talvez você só não tentou com a pessoa certa, ou a ferramenta certa. Então, essa conexão é importante. Muito bom, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho mais, né? Se as pessoas quiserem conhecer, como que elas podem aí te encontrar, né? Te acessar, né? Para buscar aí o seu trabalho. Conta pra gente aí. Bom, então aqui no Instagram, né? Quem já está aqui, mas quem vai chegar depois, então é a.mai, may.moraes, e tem o e-mail também, né? maimorais.terapias@gmail.com. Mas aqui no Instagram, aí tem ali nos destaques, né? O link para. Eu tenho algumas meditações guiadas no YouTube, eu tenho algumas leituras geral ali, né? Lá no YouTube também. E ali também tem aquele link da bio, né? O famoso link da bio, que a pessoa vai encontrar os projetos do momento ali que eu estou fazendo, e aí tem link também para saber mais da mentoria para autoconhecimento. Eu tenho uma vertente da mentoria só com tarô também, para quem se identifica mais com essa ferramenta, mas na mentoria geral eu trago outras ferramentas como a numerologia, florais de Bach, rastreador de emoções, técnicas terapêuticas como escrita terapêutica, banhos de ervas, enfim, tem várias coisas e aí eu vou adequando para o que ressoa com a pessoa, para o que ela acredita, várias formas de trabalhar em autoconhecimento e eu tento oferecer, claro, as que ressoam comigo, né? Primeiro, porque eu preciso acreditar naquilo que eu falo e eu preciso cumprir também para mim, né? Aquilo que eu passo para o outro, mas com a intenção de se adequar à demanda da pessoa, ao que ela busca. E é isso, é só mandar mensagem, a gente conversa, entende qual que é a necessidade do momento e vai ser um prazer poder ajudar. Maravilha, né, gente? E, assim, conheço o trabalho dela lá, né? Busca informações, porque eu acho que ajuda muito, né? A gente que está aí, pelo menos, né, Maia? Eu falo da minha experiência, porque eu passei por um problema de saúde mental e eu sei o quanto todas essas ferramentas contribuíram para que eu pudesse me curar, né? Eu E já quero também, Má. aproveitar. Pois é, né? A gente fala da nossa própria experiência, né? Mais do que o conhecimento, a gente está falando das experiências que a gente tem, né? Já quero convidar aqui, ó, a Mai e vocês para estar no lançamento do meu livro, né? Sexta-feira Lindo agora, trabalho. dia 13, Gotas de Amor, feito aqui pela editora Barros Inclusiva aqui. E a gente vai estar lá no Shopping Atrium, né? Ali na livraria Mundo dos Leitores, fazendo aqui o lançamento oficial. É um livro, gente, que traz um autorrelato da minha experiência, né? E como eu encontrei gotas de amor que me levaram à cura, né? Então, tá bem interessante aí. Fica aí o meu convite carinhoso para você estar lá, para estar junto com a gente, né? Mai, você vai trazer aí para a gente uma meditação guiada, né? Sim, Gente, entra lá gostaria no... de propor rapidinho. Qual que é o seu canal do YouTube, Mai, para as pessoas se inscreverem lá e acessar o conteúdo lá? É a Mai Moraes também, igualzinho no Instagram. A Mai Moraes. Mai com Então, Y, gente, Moraes ó, com Y. entra lá, procura, tem muita coisa bacana. Já fiz meditação sua, viu, Mai? Já usei lá o seu conteúdo, né? É, é, ali com as meditações guiadas. Então, entra lá para você. Tem muita coisa bacana que ela coloca lá, né? Que dá para você usar, que dá para você. E se você quiser falar direto com ela, fica mais fácil aí, né? Eu queria, Sim. acho que a gente pode fazer, não sei o que você prefere, né? Aí fazer a meditação guiada ou deixar sua mensagem final quando você encerrar a meditação, ou você pode fazer a sua mensagem final e fazer a meditação. O que você prefere aí? Vamos meditação primeiro e aí depois a gente finaliza com tchau para todo mundo. É isso aí, gente. Para você que está aqui, né? A gente convida aí você para participar com a gente. Eu vou fazer aqui junto com vocês. E você que vai chegar depois, aproveita e faz a meditação também aí para você vivenciá-la, tá bom? Bom, então eu vou convidar a todos para se colocar aí na cadeira, né? De uma forma mais confortável, fechando os olhos, relaxando os
músculos do rosto, da testa. Relaxa o maxilar. Inspira bem profundo. Segura o ar por alguns minutos. E solta. Exalando o ar pela boca. Mais uma vez, inspira bem profundo, segura por alguns instantes. Solta o ar exalando pela boca. Então, traga suas mãos para o coração. Vá se conectando com o ritmo calmo e gentil das batidas. Perceba a temperatura do ar na sua pele. E comece a visualizar raízes saindo ali das solas dos seus pés, que encontram no chão. Vá se conectando à Mãe Terra. Sinta essas raízes se fortificando cada vez mais, sendo nutrida pela terra fértil e abundante. Ouça o seu corpo. Ele fala o tempo todo. E as suas emoções são o termômetro desse corpo. Então, perceba as glórias. Sinta-as. Através dessa conexão, se permita silenciar a mente para tornar possível ouvir o chamado da quietude que mora no ponto mais profundo do seu ser. No lugar onde só a sua essência alcança. Se conecte com essa voz que fala lá do fundo do seu coração, que ecoa para ti as suas mais puras verdades. Inspira bem profundo mais uma vez, segura por alguns segundos. Solta o ar, exalando pela boca. Agora volte a sua atenção ao ritmo das batidas do seu coração. E restabeleça aquela conexão inicial. Sinta a energia vibrando por todo o seu corpo, te proporcionando esse presente celestial, que é ser e estar. Então perceba que as suas raízes estão cada vez mais aterradas, cada vez mais fortificadas por esta terra fértil abaixo dos seus pés. E nesse momento você pode sentir a potência da Mãe Natureza invadindo todo o seu corpo, se misturando com a sua energia e se tornando apenas uma. Então você é tomado por uma luz forte, branca, que reflete e ilumina a sua mente, seu coração,
o seu caminho. Essa luz nutre o seu amor próprio, equilibra o seu poder pessoal, te inspira. Então, inspira mais uma vez bem profundo. Segura por alguns segundos. Solta o ar. Exalando pela boca. Então, agora se permita sentir o grande poder de cada palavra que vamos emanar ao universo. E eu te convido a repetir, pode ser mentalmente ou verbalmente, depois de mim. Quando em meio à névoa e sem enxergar a direção, fecho os olhos, me reconecto e sigo a voz do meu coração. Quando em meio à névoa e sem enxergar a direção, eu fecho os olhos, me reconecto e sigo a voz do meu coração. Quando em meio à névoa e sem enxergar a direção, eu fecho os olhos, me reconecto e sigo a voz do meu coração. Esse mantra, ele pode ser usado todas as vezes que precisarmos de direcionamento, que sentirmos a necessidade de reforçar a nossa conexão com o nosso eu interior, reforçar nossa autoconfiança e também a nossa confiança, a nossa fé no poder superior. Quando nos sentimos com este mental emaranhado, sem clareza, repita o mantra 3 vezes. Sinta essas batidas do coração, vá respirando. E aos poucos, vai trazendo de volta a sua consciência para o ambiente que você se encontra. Vai voltando com o movimento do seu corpo aos poucos, oferecendo a ele todo e qualquer tipo de estímulo que ele lhe peça. Então, talvez um alongamento dos braços, do pescoço, por exemplo, das costas. Vá se realinhando enquanto eu faço uma contagem regressiva de 5 a 1. E quando você estiver pronta, abra os olhos. 5, 4, 3, 2 e 1. Que maravilha, hein? Essa é uma meditação que eu gosto muito, né? Eu criei um mantra dentro dela e eu sempre uso ela antes de começar as minhas sessões de tarô. Então, quando as pessoas agendam ali comigo, né, uma leitura, eu envio essa meditação, o que ajuda ela a se trazer para um lugar mais calmo, mais tranquilo, e ajuda também a nossa conexão, porque o link ali da meditação via YouTube vai ter ali, né, vai ser eu também conversando ali com a pessoa, convidando ela a, né, a abrir e conectar o campo energético ao meu. Então, foi uma das primeiras meditações que eu criei e eu confesso que é um xodozinho, assim, porque ela ajuda muito com direcionamento mesmo, né? E eu sinto que esse mantra é muito potente, assim, né? Quando em meia névoa e se enxergar a direção, fecha os olhos, pausa, aí vem aquele 4 de espadas que eu mostrei, né? Silencia, se permita pensar, sentir, e aí segue a voz do coração, que é nada mais do que a nossa intuição, que é a nossa centelha divina ali falando, que é a fonte mais segura para a gente encontrar qualquer tipo de resposta, né? O mental, a tendência é jogar para o nosso ego. E claro que o ego tem um papel muito importante na nossa vida, na nossa persona, mas quando a gente tenta solucionar alguma coisa através do ego, a gente pode entrar naquele 7 de espadas, né? Uma energia meio truqueira. Então,
Eu gosto muito dessa meditação, ela traz a gente para um lugar mais pé no chão mesmo, né? Com essas raízes aí conectando. Eu adorei esse mantra, viu, mãe? Obrigada. Adorei assim, acho que é bem isso, né? Essa coisa de você se fechar ali, você se silenciar e se centralizar, né? Escutar realmente aquilo que vai te direcionar, que vai te dar a melhor direção, né? Então, acho E que às é vezes eu muito não tenho importante. tempo de fazer a meditação naquele momento, começa a ressoar o mantra aí na tua mente e vai funcionar também. Ah, Maravilhoso, né? quero te Eu quero muito, agradecer. eu quero dizer para as pessoas que não fizeram, né, que não pegaram aqui no começo, vai lá, acessa aí, eu vou deixar a live salva aqui no meu Instagram, vou colocar a Mai como collab aí também, né, para que você, se você perdeu aí a meditação, volta lá e faz aí, porque foi muito bom, né? E se tiver alguma dificuldade de encontrar a página direto no YouTube, no meu Instagram tem, né, o link lá para que te redireciona. Mas, Maia, eu quero te agradecer muito pelo convite, pela proposta, pela confiança de sempre. Quero agradecer a todos que passaram por aqui ao vivo, que vão assistir depois, que vão ter acesso a isso depois. Estou muito à disposição para qualquer dúvida. E, enfim, né, essa troca que eu gosto tanto e que eu considero ser tão rica. Então, muito obrigada por me proporcionar essa oportunidade hoje, principalmente com um assunto que é tão necessário, tão importante, né, através desse Setembro Amarelo. Então, gratidão demais. Eu que agradeço imensamente, né? E vocês que estão aqui, ó, conectada com a gente, a Yane tá mandando aqui maravilhosa. Gente, já Beijo, segue aí Ayane. o trabalho dela, né? Já acompanha aí para você se conectar. Mai, obrigada pela sua disposição, né? Por mostrar um pouco, né, gente? Um pouquinho do trabalho dela, porque ela tem muita coisa maravilhosa que ela desenvolve. Segue ela lá nas redes sociais, né? E esteja com a gente aí no lançamento do livro, ó, Gotas de Amor. Aí tem os cachorros agora se agitaram, né? Gotas de Amor, Estão comemorando junto. sexta-feira, lá no Shopping Atom em Santo André, tá bom? Então, obrigada, Mai. Excelente dia aí para vocês. Para E que nós. você, né, que se conectou aqui com a gente, cuide da sua saúde mental. E se a sua está em dia, que eu espero que esteja, ajude quem está precisando, porque é muito importante e que a gente lembre sempre que a vida sempre vale a pena. Obrigadão, lindona. Beijão. Beijo.